Se você acha que as pessoas são melhores do que você porque tem um carro melhor, um cargo melhor, qualquer que seja o motivo, cara, eu já estive nesse lugar e eu posso dizer que isso é tudo culpa da comparação. Hoje eu compartilho algumas coisas aqui nesse canal que eu jamais imaginei viver, porque eu tô cuidando da minha cabeça, cuidando dessa comparação. Eu já tive vergonha da minha casa porque era simples, eu tinha vergonha dos meus dentes porque era encavalado, eu tinha vergonha do meu corpo porque eu era muito magro. Eu achava que as pessoas eram melhores do que eu porque as pessoas tinham mais dinheiro. Eu tenho vergonha de gravar vídeo, passa um montão de gente aqui, fica olhando, mas hoje eu tenho um propósito muito claro na minha vida. E a comparação, cara, já me colocou em lugares que eu jamais imaginei que podia chegar, sabe? E superar isso eu sei que não é fácil, sabe? Eu fiz um vídeo anterior aí, cara, a galera agradecendo, dando uma palavra de incentivo e tiveram 3 comentários que não foi tão positivo, cara. E a vida é assim, cara. Por isso que esse canal aqui pra mim tá fazendo um bem psicológico danado, porque a vida não é fácil. Eu não tô falando que é fácil, eu compartilho muita coisa que eu tô conseguindo por causa da mudança de mentalidade, sabe? Essa comparação com a vida das pessoas, a gente não entende, mas é normal a gente se comparar, cara. O problema é que a gente tem que entender, que isso fique muito claro, que as pessoas partem de pontos de partidas diferentes, sabe? Tem gente que nunca vai precisar botar um currículo na vida. Tem gente que já nasceu com uma genética forte, sei lá, ou tendência a ser um corpo maneiro. Tem cara que é bonito, nasceu numa família rica, e a gente fica se comparando com essas pessoas, cara. Isso só coloca a gente pra baixo. Depois que eu comecei a entender, cometer um monte de erros, sabe? Mas buscar esse autoconhecimento, todos os assuntos voltados ao conhecimento humano. Por isso que eu indiquei no vídeo anterior o livro do Viktor Frankl, cara. Não sei qual a situação que você vive. A pior situação que um ser humano pode viver pra mim é a cabeça, cara. Você tá com a cabeça zoada, tá mal na sua cabeça. Então, o Viktor Frankl, ele viveu uma das piores situações que o ser humano pode viver, é ser um prisioneiro. Mas não é que é prisioneiro, é um prisioneiro de guerra. E porque pessoas se achavam melhores que outras, e naquela época da guerra lá, né, os caras se achavam uma raça superior à outra. E por causa disso te prendia, matava se tivesse que matar, te forçava a trabalhar, não te dava comida, e as pessoas desistiam da vida nesses campos nazistas de concentração. Então eu acredito que se você ler a história dele, e o cara ainda escreveu um livro em busca do sentido da vida depois de tanta dor, irmão, pra mim é algo surreal. Eu sei que eu compartilho algumas coisas aqui, parece que eu tô bem, mas na verdade eu ainda tenho muitos objetivos, e o que eu vejo é que tem pessoas que, duas perspectivas sobre a vida, sabe? Tem gente que desiste, independente da situação, e tem gente que luta. Eu escolhi lutar, irmão. Eu escolhi ir pra cima, eu não vou desistir. Não é fácil, trabalho 10, 12 horas por dia, eu sou incomodado com a minha situação financeira, mas as coisas só têm mudado um pouco, porque eu mudei a minha mentalidade. Fui estudar sobre dinheiro, fui estudar sobre finanças, fui estudar sobre comportamento humano, mas estudar não quer dizer muita coisa não. Agora você começar a praticar, irmão. Eu não sei quem você acompanha nas redes sociais, se você usa a rede social. Cara, teve um comentário que o cara colocou: rede social, irmão, só se for pra aprender, entende? Eu comentei pra ele, né? Eu uso muito mais o YouTube, eu uso pra aprender, gravar os vídeos aqui e me conectar com as pessoas que estão no mesmo objetivo. Então, eu sei que existem muitas histórias difíceis, cara, que parecem impossíveis de ser vencidas. Uma delas, cara,
Eu não gosto muito de falar da minha vida muito pessoal, muito particular, mas tem gente que não tem uma situação de saúde que não pode nem trabalhar. Aí sim, mano, aí é uma situação que é complicadíssima, que é minha mãe que tá passando por esse processo. E eu que ajudo, sabe? Eu ajudo financeiramente quando eu posso. Então um dos motivos de eu estar na batalha, correndo atrás, é isso. Se ela precisar de um dinheiro para um remédio, eu tô lá chegando junto. Se ela precisar de um dinheiro para ir no Uber porque não tá conseguindo se locomover direito, eu ajudo. Então assim, não é fácil para ninguém. E essa é a mensagem, sabe? Eu vou lutar com todas as minhas forças. Se eu tenho outro canal no YouTube onde eu tava editando, sabe? Eu sei que a internet pode dar dinheiro, é criar um canal no YouTube, você deveria criar, cara. Tem um tal do Morango do Amor aí, tá saindo um monte de notícia, cara, sobre isso. Eu vou criar um vídeo sobre isso no meu outro canal que eu não apareço. E quem sabe dê certo, sabe? Monetizar aquele canal, esse canal. Chego em casa depois de trabalhar 10 a 12 horas por dia. Eu ainda estudo uma ou 2 horas porque eu sei que finanças, eu sei que por estudar finanças a gente tem que estar sempre investindo, a gente não pode parar. Mas ao mesmo tempo, cara, eu vejo pessoas que se acomodam, eu vejo pessoas que aceitam a realidade dura, cara. De novo, a gente parte o mundo é injusto, a vida é desigual. Eu sei que eu fui criado por pai e mãe, na verdade, vó, tia, porque meus pais tinham que trabalhar. Só que tem gente que comentou no penúltimo vídeo que foi abandonado, irmão. É difícil pra você, irmão, você é um guerreiro, parceiro. Porque tu não fez coisa errada, tu é trabalhador, mas o problema é que a gente vive se comparando. De novo, o problema da comparação, das redes sociais. Então, deixa de seguir essas pessoas que ostentam, falam besteira, sabe? O que me inspira é ver histórias assim, como o Geraldo Rufino, ou ver a história da minha avó, que não sabia ler nem escrever. Minhas duas avós, cara, uma nordestina, sabe? Já passou muita dificuldade, meu pai e minha mãe. Nenhum dos dois são formados e trabalham dignamente. Hoje parece que vivo num mundo que fazer coisa errada é o certo. Eu me recuso, mano. Se eu tiver que trabalhar 10, 12 horas de segunda a sábado, eu só não trabalho domingo porque eu sou casado, então eu fico com a minha família sempre que eu posso, mas já cometi muitos erros. Os erros do passado me marcou demais. E tem uma palavra sobre o conhecimento humano que me marcou também, que é a palavra metanoia, que é uma mudança profunda de comportamento, sabe? É mudança de comportamento, de pensamento e, consequentemente, de atitude. Se você não muda, nada muda. No outro canal, tiveram 2 vídeos que passou de 16 mil visualizações, cara. Quem sabe um vídeo viraliza ali e é mais uma fonte de renda, sabe? Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei que se você pegar 2 irmãos gêmeos, eles vão ter caminhos diferentes. Por quê? Por mais que seja criado no mesmo ambiente, tenha os mesmos amigos, a mesma educação, eles vão ter perspectivas de vida diferentes. E por isso vão ter destinos diferentes. E hoje, por estudar educação financeira e o comportamento humano, cada vez mais eu fico mais quieto na minha. Aqui eu compartilho, mas para bater boca com um amigo, com outro, para ficar só gastando minha energia, não gasto mais minha energia. Aqui quem parou para me ouvir no outro vídeo, é porque está interessado. Nas outras redes sociais, o tempo é só ficar rolando a tela, sabe? Você não aprende quase nada. Aqui é diferente. Então a gente consegue se conectar com as pessoas de verdade, sabe? E foram muitos comentários bacanas que eu aprendi que eu não gasto mais minha energia tentando convencer ninguém. Eu só dou o meu exemplo. Sempre vão ter 2 perspectivas que você pode encarar a vida. Foi assaltado. Você pode falar, pô, que desgraça, levaram meu telefone, como eu fui roubado, levaram minha moto, eu podia ter desistido, eu já caí, já me machuquei, eu dou a vida pela minha família. Eu saio para trabalhar aqui em cima de uma moto que é perigoso, numa grande cidade que já fui roubado,
A gente vira e mexe, tem tiroteio, mas eu posso olhar reclamando por uma perspectiva de reclamar da vida, eu posso olhar por outra perspectiva. Eu tenho um trabalho, eu vou estudar para melhorar, eu vou sair disso. E sempre vai ser isso, cara. Você vai ter duas formas de olhar a vida. Um olhar de um negativo ou um olhar otimista. A pergunta é, se der certo o que você quer tentar, sabe? E se der certo. Porque a gente tá sempre do lado negativo, cara. E ver muitas situações, sabe? As pessoas comentaram aí, tantas histórias de pessoas se conectando, pra mim foi muito legal. E me deu um incentivo a mais de estar gravando mais, produzindo mais. Mas independente de ter visualização ou não, já fiz muito vídeo que não dava visualização nenhuma, mas eu fazia porque eu gosto de colocar pra fora os meus sentimentos e mostrar a minha realidade, irmão, que não é fácil. Também tenho meus gigantes pra enfrentar todos os dias. Não é fácil pro cara que tá morando no interior, como o cara que tá morando na cidade. Alguns vão dar um jeito, cara, e isso aí que eu penso, eu vou dar meu jeito, sabe? Eu tô incomodado com a minha situação financeira, chego em casa, vou estudar, vou fazer alguma coisa e a minha mentalidade é essa. Eu queria que de alguma forma esse vídeo tivesse mexido com você. Assiste alguns vídeos anteriores aí também, que você vê que minha vida não é fácil, mas estou lutando. No final do ano, se Deus quiser, vou fazer um cruzeiro com a minha esposa. Até o final do ano também acredito que muita coisa vai mudar. Eu vou poder ajudar mais minha mãe, minha família, dar orgulho aos meus pais e passar uma mensagem positiva aqui. Espero que tenha feito sentido para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.